Olá, tudo bem, pessoal? Vamos começar a aula de hoje fazendo as nossas explicações do capítulo 6, Nordeste, a primeira região a ser ocupada. E também será a primeira região de estudo do nosso planejamento. Então, peguem o livro de vocês para a gente iniciar as nossas atividades. Quem não pegou, o livro é o livro 2, tá, pessoal? Agora a gente inicia o livro 2. Está aí para vocês começar. Primeira coisa importante desse capítulo é a sua divisão dos estados brasileiros. Divisão política. Aí nós temos as capitais e os estados. São Luís do Maranhão, Teresina do Piauí, única capital que fica fora do litoral, né, que fica no interior do Nordeste. Fortaleza do Ceará, Natal do Rio Grande do Norte, João Pessoa da Paraíba, Recife de Pernambuco, Maceió das Alagoas, Aracaju de Sergipe e Salvador da Bahia. Aqui a gente tem a área territorial, o maior estado é o baiano, e o menor estado é o de Sergipe. População absoluta, a maior população é a da Bahia e a menor população é a de Sergipe. Ou seja, Bahia é mais populoso e Sergipe é menos populoso. Alagoas tem a maior densidade demográfica. Então, é o mais povoado. E Piauí é o menos povoado. Densidade demográfica de 12,7 habitantes por quilômetro quadrado. A composição étnica da população do Nordeste em 2014, segundo os dados do IBGE, são de 29,2% brancos, 62,5% pardos, 0,5% de indígenas e 7,8% de pretos. Então, nós temos essa distribuição aqui, segundo o IBGE. Na página seguinte, tudo começou com as expedições ultramarinas. E Portugal e Espanha, no final do século XV, apoiavam com o objetivo de conquistar novos territórios e, consequentemente, novas mercadorias. Em 22 de abril de 1500, depois de 40 dias ao mar, Pedro Álvares Cabral e sua frota avistaram terras e nelas aportaram, tomando o primeiro contato dos povos nativos que aqui viviam, os indígenas. Em 1500, as terras encontradas só não ficaram totalmente abandonadas porque portugueses identificaram uma forte fonte de riqueza que era o pau-brasil. Deu-se, então, o início da exploração comercial. Dessa maneira, as terras brasileiras e também conflitos entre populações nativas e os colonizadores. Já os portugueses passaram a explorar a madeira em grande quantidade para extração, derrubada de árvores, corte de toras, depósito nas feitorias. Tá aqui para vocês. Eram fortificações nas quais os colonos guardavam produtos de valor, especialmente para o Brasil, que seriam enviados para Portugal. E depois o transporte até
os navios que seguiriam a Europa, os portugueses utilizaram a mão de obra dos nativos. Na página seguinte, vamos falar sobre a economia açucareira, a efetiva colonização. Aqui, vamos falar das grandes extensões de terra, os latifúndios. Vamos falar também das cultivadas apenas com cana-de-açúcar, a monocultura, uma só cultura, assunto que a gente já estudou nos capítulos anteriores. Outra característica da economia canavieira foi o uso de mão de obra escrava, devido a dificuldades em aprisionar os nativos e ao rentável comércio de escravos. Os portugueses utilizavam mão de obra de africanos escravizados em praticamente todos os trabalhos realizados da colônia. Assim, a economia canavieira caracterizou-se pelo sistema de plantation, ou seja, monocultura, latifúndio, mão de obra escrava e produção destinada à exportação. E a sociedade, por sua vez, basicamente rural, com pequenos núcleos urbanos. Essa informação aqui, ela é muito importante para vocês. Continuando, vocês podem pegar esse box, número 3 aqui, complete o quadro a seguir com as características do sistema de plantation no Brasil, colônia. Nesse primeiro propriedade, vocês podem completar aqui com o latifúndio. Os tipos de cultura, monocultura, mão de obra escrava, e o mercado era externo, entre parênteses, exportação. Essa atividade vocês não vão fazer, não vão enviar para mim. Então, é importante vocês estarem preenchendo esse quadro aqui, que a gente vai estar vendo ele em outras oportunidades também. Latifúndio, monocultura, escrava e externo, exportação. Na próxima página, nós vamos ter nem só de cana-de-açúcar viveu o Nordeste. Nós também tivemos a produção açucareira. Embora a produção da açúcar fosse voltada para o exterior, internamente ela começou a movimentar outras atividades para fazer funcionar os engenhos. Por exemplo, era utilizada principalmente a força humana, africanos escravizados, e a tração do gado, bovino, o boi, vaca. A pecuária, que provia a sociedade açucareira com carne, couro e animais de tração, teve que adentrar o sertão para desenvolver, cedendo mais espaço para a cultura canavieira e, ao mesmo tempo, em que desbravava o interior. A pecuária, ou seja, o gado, era fonte de alimento, transporte, força motriz. Importante a gente destacar essas 3 características, atendendo às demandas dos moradores dos engenhos que usavam o gado como alimento, transporte e força motriz. Outro assunto importante é a gente entender que a Revolução Industrial, ela teve o seu papel também no Nordeste, devido à procura do algodão para o mercado externo. Na página seguinte, vamos falar da pluralidade cultural, em razão da história de povoamento da colônia, assim como dos processos de invasão. A população nordestina apresenta uma mistura de diferentes grupos étnicos, principalmente portugueses, africanos, indígenas, holandeses e franceses.
Essa mescla marcou fortemente a identidade cultural da região, caracterizada por grande riqueza arquitetônica, gastronômica e artesanal. E aí, nós vamos ter do Nordeste para o mundo, a capoeira como exemplo, né? E aí, a gente chega nas atividades do Explore Seus Conhecimentos. Mas antes, vou mostrar para vocês o nosso cronograma. Nessa semana, vocês terão, no caso, no dia de hoje, terça-feira, 7 horas, a aula gravada, disponibilizada aqui no canal do YouTube. As atividades de fixação que vocês vão fazer serão o número 1 a 13, da página 16 a 19. E essas páginas serão enviadas após tirar as fotos, serão enviadas para o Quarentena, com 7º Darwin ou 7º Galileu, Geografia, 7º, a sua turma e o nome completo, se possível enviar somente o e-mail, e na quarta-feira nós teremos às 15 horas a live do 7º ano com a correção das atividades de fixação e o tira dúvidas. Beleza? Ô Tião, mas eu não consegui esse cronograma, como que eu faço? Você vai em sala de aula, lá do IEMAR, lá do SAS, você vai entrar aqui no Darwin, por exemplo, você vai entrar na sua turma, vai digitar Geografia, vai aparecer aqui o capítulo 6, atividades, é o cronograma dessa semana, ver postagem, e tá aqui o cronograma semanal de Geografia. O arquivo está aqui. Na hora que você clicar aqui, ele vai aparecer assim para você. Beleza? No mais, é isso. Bons estudos e até a próxima. Qualquer dúvida, é só enviar no Quarentena que a gente vai estar respondendo para vocês aí nessa terça-feira e vão enviando as atividades para a gente dar visto, iniciando o nosso segundo bimestre. E aí, as atividades que não terminarem hoje, né, nós estamos aí observando a pontualidade. No mais, tchau para vocês, saudades de todos. Até mais!